Olá! A quem devemos evangelizar? Pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, que não conhecem o verdadeiro Jesus, ou aqueles que também fazem parte de uma igreja que é considerada uma seita, pode ser evangelizado. Eis o grande desafio, pois alguns vão entender que quem faz parte já de alguma igreja não necessita ser evangelizado, até porque religião não se discute. Mas dentro da apologética, vamos entender que aqueles que fazem parte de uma seita, ou seja, de doutrinas heréticas, doutrinas que não estão de acordo com as Escrituras, também deveriam ser evangelizados. Eis a razão de por que evangelizar quem faz parte de uma igreja também. Logo, se alguém faz parte de uma igreja, conforme as Escrituras, que segue a palavra de Deus, esta pessoa não precisa ser evangelizada. Fora disto, todos devem ser evangelizados. Mas vale aqui um detalhe: quem é de alguma seita, de alguma igreja, geralmente é bem preparado, tem bom conhecimento. Logo, o desafio para evangelizar essas pessoas é muito grande, pois envolve questões espirituais, também questões de entendimento e conhecimento. Logo, precisamos pensar em algumas dicas, em algumas situações para poder alcançar essas pessoas. Até porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Tem pessoas que estão fazendo parte de uma situação, de um grupo, de uma comunidade, mas estão equivocados. Exemplo, Paulo fazia parte do judaísmo e da seita fariseus, mas no entanto ele precisou ser salvo, alcançado por essa graça maravilhosa que é Cristo. Então podemos sim evangelizar pessoas que fazem parte de alguma seita, ou seja, que não ensina a verdade bíblica, que não segue os princípios da palavra de Deus. Mas como evangelizar essas pessoas? A primeira dica que eu quero compartilhar com você aqui é a oração, debaixo de oração. Antes de sair para evangelizar, ore, busque a Deus, assim como Paulo, pedindo que a porta da palavra esteja aberta. Durante a evangelização, durante o contato, também esteja em oração, para que as questões espirituais não interfiram negativamente. Pelo contrário, esteja tudo favoravelmente, para que o coração evangelizado possa ser de fato alcançado e liberto. Então faça com oração. Não se pode faltar oração na vida daquele que vai evangelizar, principalmente a um grupo de uma seita. Um outro ponto que não pode faltar em nossa vida ao evangelizar alguém que é adepto de uma seita é o amor. Devemos sempre evangelizar e pregar a palavra com toda a sensibilidade, com amor. Para quê? Para que nós não sejamos pessoas que venham condenar. Cristo, por exemplo, ele vai deixar bem claro que ele não veio condenar, e sim salvar. O amor permite a aproximação, permite o contato. Então toda a sua fala, todo o seu discurso, toda a sua palavra precisa ser com amor. Amor àquela vida, amor àquela alma, para que ela também conheça esse Jesus verdadeiro que você conhece de acordo com a palavra. Pois muitos cristos estão sendo oferecidos e anunciados por aí, e não é o Jesus da Bíblia. O verdadeiro Jesus da Bíblia requer de nós renúncia, transformação. E muitas pessoas por aí afora não conhecem. Você pode evangelizar, mas com amor, né? Com amor para se aproximar dessas pessoas. Também é importante nós ao evangelizarmos, não darmos uma de mestre, uma que sejamos mais entendidos que aquele a quem estamos evangelizando. A ideia não é evangelizar de forma acadêmica, nem colocando a nossa vida como acima desta pessoa, ou simplesmente chegando lá, condenando, dizendo, olha, você interpretou, estudou tudo errado, né? Ofendendo essa pessoa. Pelo contrário, devemos ter conhecimento, preparo, qualificação para saber interagir. Ser como Cristo, muitas das vezes, com o método socrático, mais perguntar do que impor alguma coisa. Precisamos dialogar, precisamos entender, até porque um dia fomos ensinados. Então, logo, evangelizar
com humildade e simplicidade. O que não pode faltar também no evangelista, naquele que evangeliza, é o bom senso de não criticar a organização, não criticar a igreja que essa pessoa faz parte. Pelo contrário, nós não estaremos lá em contato para falar mal de alguém ou para importunar essa pessoa. E pelo contrário, nós queremos pegar e anunciar a palavra, a verdade. Logo, se alguém te perguntar o que você pensa acerca da denominação, da seita que ele faz parte, você já precisa ter esse conhecimento de antemão. Daí eu recomendo a você a fazer pesquisa, estudos sobre seitas e heresias, sobre igrejas diversas que existem no Brasil e fora, para você saber quem é o fundador, quais são as doutrinas básicas, onde estão localizados, como estão estruturados, porque a ideia não é criticar. Um outro ponto interessante para evangelizar e alcançar essas pessoas que fazem parte de uma seita é usar a Bíblia no momento certo. Ou seja, você tem que ter um bom domínio da palavra, um bom conhecimento da palavra, mas nem todos dão créditos à Bíblia, a versão que você utiliza, que nós utilizamos. Se você for evangelizar, por exemplo, alguém que tem uma Bíblia diferente, tipo a tradução do Novo Mundo, e outros textos mais manuscritos que se usam, e você querer citar a Bíblia, a pessoa não crê na Bíblia. Então, vale sim usar a Bíblia, vale sim citar a palavra, mas com sabedoria, como Cristo evangelizava. Em que momento ele citava a lei? Em que momento ele citava o Antigo Testamento? Então é importante pedir a Deus sabedoria e ter sabedoria na hora de citar a Bíblia Sagrada. Um outro ponto importante para quem de fato vai evangelizar é conhecer as etimologias das palavras. Daí eu recomendo a você, leia dicionário da língua portuguesa, dicionário bíblico, dicionário teológico, tenha em mãos uma enciclopédia, estude, e palavras-chave como encarnação, reencarnação, pecado, salvação e Jesus Cristo e outros nomes mais. Busque a etimologia, significados, como que essas palavras são compreendidas em outros contextos, em outros ajuntamentos, em outros grupos. Com certeza vai facilitar o seu entendimento na hora de se relacionar, na hora de conversar, na hora de evangelizar alguém que é de uma seita. Por último, e não menos importante, é reforçando aquilo que foi falado até então. É preciso conhecimento, daquela pessoa, daquele grupo a qual você vai evangelizar. Todo conhecimento nessa hora faz diferença. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas a você cabe o preparo para responder com mansidão à razão da sua fé, conforme Paulo coloca aos Colossenses. Logo, você não pode levar as críticas ou as objeções a você como algo pessoal para ferir o seu pessoal. Não, pelo contrário. Não leve para o lado pessoal, pois a ideia é discutir ideias, é discutir doutrinas, é discutir aquilo que está na palavra, mas com amor. Para quê? Para que o seu ouvinte seja salvo e ganhe com sabedoria. Logo, não vai evangelizar alguém despreparado. Se prepare hoje, se prepare agora, se prepare sempre. Leia todas as Escrituras, leia toda a Bíblia Sagrada. E principalmente, você que vai se dedicar à missão, ao evangelismo, estude sobre seitas, estude sobre religiões. Posso até deixar aqui na descrição do vídeo algumas indicações para que você possa acessar e assim conhecer mais, e assim ser abençoado, e assim estar preparado para evangelizar. Mas não deixe de evangelizar um adepto de uma seita. Não entre nesse argumento que religião não se discute. Pelo contrário, religião de uma forma respeitosamente, com muito amor, deve ser discutido sim, pois aquele que tem a boa intenção, mas não está no caminho certo, não é salvo. Não basta boa intenção, tem que seguir a palavra, tem que seguir os princípios bíblicos, tem que estar fiel ao Senhor Jesus. Então precisamos sim evangelizar a todos que ainda não se converteram a Cristo, a todos ainda que não fazem parte do corpo de Cristo. São apenas algumas sugestões que eu compartilho com você, mas vale a pena, que faz toda a diferença
na evangelização, na obra missionária. E você que gostou, deixe seu like aí, o seu comentário, faça a sua inscrição nesse canal para assim ser abençoado e compartilhe com a sua igreja, com o setor de missões, com o setor de evangelismo. E eu creio que vidas muito mais serão alcançadas para o reino de Deus. E que Deus te abençoe, a você e a sua casa, a sua família, cada vez mais, em nome de Jesus.